Está no ar o programa Momento Sagrado. Apresentação: Pastor Wellington Alves e Pastor José Furtado. Olá, Uberlândia região, bom dia. Paz seja com você, na sua casa, no seu trabalho, com toda a tua família, onde você estiver. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre todos os seus que estão ao seu redor. Deus te abençoe. Hoje, nesse programa de sábado, queremos compartilhar com você uma palavra de fé, queremos orar juntos e queremos também passar para você todas as nossas programações, fazendo um convite especial para você participar conosco. Estamos em uma série ali na igreja, uma série de mensagens, onde esse mês de novembro e também mês de dezembro, preparando aí, para um grande projeto, projetando 2023. Esse mês de novembro, Sonhos e Visões, é a série, falando sobre sonhos, falando sobre visões, e dezembro falando sobre projetando 2023. Então você é o nosso convidado, já vai se preparando para participar conosco. É importante você sonhar. É de suma importância você ter visão, ter propósito, ter projetos. Então, baseado no livro de Joel, capítulo 2, 28, nós temos falado sobre isso, quando Deus diz, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, todas as quartas e domingos, às quartas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, aos domingos, 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nós esperamos você ali, Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, número 719, antiga Rua 22, ali no bairro Santa Mônica, tá bom? Esperamos você com certeza. Talvez você possa estar perguntando, quero até falar aqui, comentar um pouquinho aqui, o pastor José esteve conosco lá, nós tivemos uma situação, talvez você viu até na televisão, situação meio constrangedora, o vizinho nosso, Madeireira, que é madeireira, ela teve um incêndio, e de certa forma esse incêndio passou ali para a igreja, pegou fogo no toldo, em algumas partes ali da igreja que foram afetadas, mas nós estamos reunindo ali ainda, tá bom? Estamos tendo reuniões e você pode participar conosco, o endereço nosso está aí, venha participar, venha orar com a gente, vamos estar juntos nesse propósito, não deixando de sonhar, não deixando de ter visão, projeto, propósito de algo novo, de algo melhor, daquilo que você quer que Deus faça na sua vida, tá bom? E também o pastor José está conosco aí nesse propósito, vai trazer uma palavra ao nosso coração hoje, comentando aí da palavra de Deus, compartilhando da palavra de Deus, que é a única fonte de fortalecimento para as nossas vidas. A palavra de Deus, diz a Bíblia, porque a palavra de Deus é poder, Então, esse Deus é baluarte, Ele é escudo, Ele é força para nós. E a palavra do Senhor é poder. Então, é essa palavra que libera para nós poder para a gente vencer. Vencer adversidade, vencer luta, vencer problema e conquistar os nossos projetos e realizar. Então, essa palavra tem poder. O pastor José vai falar um pouquinho também dessa série de mensagens sobre sonhos, visões, a importância de sonhar, de ter visão. E ali o Aurora, pastor José, tem preparado, tem buscado isso de Deus, orado, porque entendemos que projetar, o ano está terminando, ainda esse ano nós vamos conquistar grandes coisas, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, E preparando aí para 2023, que é um pulinho do gato. Acabando 2022 já, Parece que nós começamos esses dias agora. Mas Aurora, Santa Mônica nesse propósito, projetando como sempre fazemos, 40 dias de jejum e oração, os últimos 40 dias do ano, preparando, Então, um bom dia, meu amigo, e com certeza nada vai nos parar. Nada tem o poder de parar aquele que tem fé. Isso. Porque quem tem fé, ele continua sempre avançando. Amém? Isso. Deus abençoe. Bom dia, meu querido. Paz seja contigo. Amém. Bom dia, amados. Paz seja convosco nessa semana de sábado. E nós pregamos muito aqui, nós falamos muito, pastor? Durante esses 20 anos de programa aqui na Vitoriosa, na SBT, sobre as adversidades,
sobre as adversidades, sobre as situações difíceis. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou, né? No mundo passareis, enfrentareis aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se aquele que nós seguimos venceu, nós vamos vencer. Mas um requisito, ele deixou. Ânimo, né? E é o que eu pude presenciar, não só na sua pessoa, que a sua família estava ali, né? E sua liderança, seus membros, naquele dia. Assim que eu fiquei sabendo do ocorrido, eu corri para lá, né? E... Inclusive, se eu estou falando aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Vizinhos da igreja que nunca entraram na igreja. Eu vi lá, eu conheço alguns. Pastor, foram lá ajudar com um balde, a gente apagando fogo da madeireira que pulou para a igreja. Então, assim, foi algo assim, impressionante. Foram uns 4 caminhões, a unidade das pessoas. Pipa dos bombeiros lá, a gente viu mesmo a comoção do povo, né? O amor. Então, de parabéns à sua igreja, pastor, sua liderança, sua família. O amor, a dedicação. Eu pude orar com eles ali um período ali que eles estavam orando, fiz parte da oração. A gente foi lá levar uma palavra de conforto para o amigo, de ânimo. Eu disse para o pastor Eto, no outro dia, que era dia de eleição, tinha um culto só à noite. Eu falei, pastor Eto, você vai fazer seu culto à noite, porque houve uma interdição na igreja, no espaço perto do altar. Eu falei, pastor Eto, mas aonde, se for liberado, a igreja dele é muito grande, a igreja é muito bonita. Onde liberar aqui vai caber muita gente, se for preciso, coloca na calçada. E disse para o meu amigo, o dia 30 vai ser melhor do que você pensou, porque Deus está com vocês. E vocês vão superar tudo isso, porque eu creio que aquilo que Deus tem para o seu ministério, para a sua igreja, sua família, seu povo, Deus não mudou de ideia, continua de pé. Vocês são vencedores. Amém. Né? Vocês vão vencer todo esse momento, é uma página na história de vocês, que ninguém jamais vai apagar, que ficou, né? Tem como. Pastor, eu até aproveito isso aqui, que a gente está falando de adversidade e das situações difíceis que a gente enfrenta no dia a dia, né? E nós viemos até de um momento importante no país, um pleito eleitoral, e uma palavra eu deixo para a igreja, eu deixo para quem me assiste no dia de hoje aqui. Passou tudo, né? Esse momento aí, no nosso país, e muitos me perguntam, pastor, e agora? Como é que vai ficar as coisas? Vou dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus tem para a vida da igreja dele, aquilo que Deus tem para o seu povo, para todos nós, somos pessoas de fé, Deus não mudou de ideia. Deus não vai deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer mediante a soberania dele, porque Deus é soberano. E quando Deus quer agir, não tem sistema, não tem governo, não tem ninguém que impede, pastor, né? Então, eu disse algo para muitos irmãos que me perguntou, que as promessas de Deus continuam de pé e o que Deus tem para nós não vai mudar em nada. É isso? E o que Deus tem para um povo, Deus, principalmente o seu povo, um povo de fé, para fazer na nossa vida, Deus não depende de economia de país, de plano de governo, para fazer aquilo que Deus quer fazer. Ele fará segundo a soberania dele, a graça dele. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. E para resumir, a Bíblia diz que a terra pertence a Deus. A terra pertence a Deus, tá? Salmos diz, né? 24, a terra pertence ao Senhor, a sua plenitude, a sua extensão, e todos aqueles que habitam aqui na terra. É por isso que uns morrem, outros nascem. E Ana disse um dia assim, de que ela entregou o filho dela, Samuel, no altar, que foi... Ana não podia ter filho. Ela precisou de Deus. Uma mulher que só chorava, era humilhada dentro da igreja. Ela se levantou, posicionou e disse para Deus, se o Senhor me der um filho, um homem, varão, eu devolverei e te darei para servir o Senhor pro resto da vida aqui no templo. O filho vai ser do Senhor. Eu vou te devolver. Quando o menino desmamou, era o marido e uma outra esposa que o marido tinha, que podia ter. A outra esposa tinha filhos, ela não tinha. Ana, depois que foi entregar o filho, cumpriu o voto. Ali Ana tem uma oração de gratidão a Deus. E naquela oração de gratidão a Deus, pastor, Ana, ela fala da grandeza desse Deus. Da Bíblia, não estou falando de religião. Da Bíblia, o cântico de Ana, oração. O Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que fez o céu e a terra. Deus que a vida de todos os homens, seja pobre, rico, preto, branco, poderoso ou fraco, está na mão de Deus.
O ciclo da vida está na mão de Deus. E Ana disse assim, que esse Deus, ele fere e ele cura. Ele mata e ele faz viver. Ele pega o pobre lá no monturo e faz assentar com o príncipe, entre os poderosos. E Ana diz assim, que Deus, na soberania dele, que não tem poder nenhum da terra constituído, que impede a soberania de Deus agir. Num país, numa nação, qualquer lugar. O Egito conheceu. Faraó conheceu o Deus da Bíblia. O Egito conheceu Deus. O braço forte de Deus. E esse Deus fala assim, operando eu, quem impedirá? E Ana disse assim, que Deus empobrece quem Ele quer e enriquece quem Ele quer. Eu estou falando do Deus que pegou um rapaz chamado José. Deram o apelido José desde o Egito. Ele foi vendido como escravo, porque Deus permitiu ele ser levado como escravo. E lá no Egito, Deus colocou ele como governador. E o que aconteceu na vida de José, a Bíblia diz que José sonhou. Já estou entrando na campanha, já estou entrando na série aqui, viu? Você não percebeu, eu já estou entrando. José teve sonhos. Vou contar aqui rapidamente, pastor. Nem sei se vai dar tempo, pastor. Eu comecei a pregar que o Espírito Santo está nos tomando aqui pela direção do Senhor, né? Todos nós, quando entramos aqui. Isso aqui acontece na igreja. Você prepara a palavra que você abre a boca. É outra coisa. Outra coisa. Eu já estou falando da série. Sonhos e visões. José era de uma turma de 12 filhos. Caçula. Tinha um que nasceu depois ainda. É. Benjamim. Dele. Pode dizer que o José era o caçulinha. Jacó teve 12 filhos. José era aquele filho querido que obedecia o pai. Eu preguei domingo na igreja e disse assim, José não era puxa-saco do pai. José era leal ao pai. Lealdade. Tudo que o pai pedia, fazia. Fazia. Os filhos faziam coisa errada, os irmãos ele contava, ele era leal ao pai dele. José, a Bíblia diz que teve 2 sonhos. Um sonho que ele teve, que ele ficava lá no campo, os irmãos cuidavam de rebanho, cuidavam de lavoura, trigo. José teve 2 sonhos. Inclusive um sonho que José teve, pastor, ele estava com os irmãos no campo, colhendo trigo. Eles colhiam o trigo, cada um amarrava o seu feixe de trigo. Os trigos dos irmãos, José agachou, se curvou. Se curvou diante E o trigo que José tinha, que era dele, que ele colheu, ficou em pé. E os outros trigos, que representavam os irmãos, ajoelhou, se curvou. Naquele sonho, José estava sendo senhor dos irmãos dele, superior. Mas ele não entendeu nada. Ele não Até entendeu então, nada. não tinha entendimento, era um garoto, Menino simples. menino, novo, É novo. 11, 12 anos, por aí. A Bíblia diz que ele contou para o pai tanto um sonho como o outro. O pai guardou. O pai guardou no coração. Deixa eu te falar, você que está me assistindo. Aí, ó. Tá me vendo na tela com o pastor Eto aqui. Talvez você tenha muitos irmãos na sua casa, dos seus pais. Tem sonho que às vezes você conta pro seu pai e sua mãe que eles acham bom. Mas tem irmão que não gosta. É. O fulano tá achando que vai ter um carro melhor do que eu, vai ser doutor, eu não estudei. Jesus disse que às vezes os inimigos levando dentro da própria casa. Ali, o José contou esse sonho, o pai guardando no coração. Aí o José sonhou, teve um outro sonho. Diz que o sol, pai. A lua, a mãe. E 11 estrelas, os irmãos. Diz que o sol se curvou diante de José. A lua se curvou. Só que a lua era simbolizada no pai e na mãe. E as 11 estrelinhas também veio e se agachou diante de José. E o José de pé. Ele contou pro pai, o pai guardou e gostou. Quem que é o pai que não quer ver um filho realizar um sonho? Quem é o pai e a mãe que não sonha com o sucesso de um filho? Só que quando ele contou pros irmãos, o bicho pegou. Seu louco, chamou José de doido. Seu sonhador. Quando José vinha lá,
Eles falam assim, lá é um sonhador, coitado. Aí eles falam assim, José, você está achando o quê? Você é muito presunçoso, José. Você está achando, José, que o meu pai, a minha mãe, nós, os irmãos, vão se curvar diante de você, José? Você vai ser senhor sobre nós. Você vai ser senhor na casa do meu pai. Quando ele contou os sonhos para os irmãos invejaram. Eles tinham raiva de José, porque José era leal ao pai, contava os rolos, os enganos que os irmãos faziam com o pai. Ele se preparou para matar José, Deus não deixou, mas Deus permitiu. Tem coisa que Deus não deixa, mas tem coisa que Deus permite. E a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Daqueles que são chamados pelo seu decreto, seu propósito. Mesmo quando dá errado, você é uma pessoa de Deus fiel, mesmo quando alguma coisa dá errada, Deus transforma o errado em coisa boa para você. Os antigos diziam assim, meu pai dizia assim, amar os que vêm para bem. Porque eles não conheciam muito a Bíblia. E aí, pastor, eles pegaram José de raiva, jogou dentro de uma cisterna. Ai, sonhador, sonha mais. Chegaram a vez assim, sonha, você vai morrer aí, ó. Aí um dos irmãos, Deus toca um dos irmãos. Ah, não, vamos deixar o José aí, não. Você não pode deixar o José morrer. Aí nisso que ele está conversando, apareceu uma caravana de ismaelita. Eram os vendedores de especiaria, comprava, vendia escravo lá no Egito. O Egito é a maior potência do mundo. Aí um dos irmãos teve uma ideia. Não teve ideia, não. Um dos irmãos teve ideia. Deixa eu ler agora. Agora vou ler aqui, rapidinho. O Senhor está dizendo aqui na palavra dele aqui, ó. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aquilo veio de Deus, os pensamentos de Deus. Aquilo veio dos caminhos que Deus tinha para José. Deus colocou na mente de um dos irmãos de José. Tira da cisterna, mata ele não. Vocês vão ter remorso do sangue do irmão de vocês. Aí achou que teve ideia, mas foi os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não é os nossos. Eles pensaram em matar. Aí vem na cabeça dos irmãos. Uai, vamos mandar ele para o caminho do Egito. É o caminho de Deus, é o caminho que Deus tinha trilhado. Tiraram o José da cisterna, ainda fez um dinheirinho, vendeu o José para algumas moedas, alguns dinheiro da época, e o José foi levado como escravo. O senhor disse com muita propriedade nos programas para trás, que além do José sonhar, de início talvez o José não entendeu, mas depois Deus deu o dom para o José quando chegou no Egito, o dom de interpretar sonho. E o José passou por todos... José também foi humilhado, foi vendido por Potifar, que era abaixo do faraó. José foi senhor da casa de Potifar. Potifar promoveu José e disse, José, eu vou promover, vou te colocar tudo na tua mão, abaixo de mim, quem manda nessa casa é você. Aqui eu vou saber só da comida que eu vou comer, José. O jardim virou uma maravilha. Tudo que Faraó virou uma maravilha. Sabe o que o Potifar falou? Eu vejo que Deus abençoa a minha casa por causa de você. Só que a mulher do Potifar invocou com o José não deu moral para ela. Ela fingiu lá que o José atacou, agarrou ela. O homem acreditou na mulher, que acredita mais na mulher do que no empregado. Jogou o José na prisão. A Bíblia diz que quando José entrou na prisão, Deus entrou com ele. Quando José entrou na prisão, o carcereiro, o chefe de tudo lá, olhou para o José e falou, rapaz, mas tu tem uma cara de superior, tu tem uma cara de chefe, tu tem uma cara que manda, tu tem uma cara de líder. Você vai tomar conta da cadeia para nós. José foi dentro da cadeia, até dentro da cadeia José mandou. E é interessante que ele sendo escravo na casa de Potifar, ele sendo prisioneiro lá na prisão, diz a Bíblia que José foi homem próspero. Tudo sucesso! Como é que uma pessoa escrava, como é que um escravo prospera? Porque as pessoas pensam que prosperidade é aquilo, dinheiro, é o dinheiro. Não. Moeda, a prosperidade, monetário. A prosperidade de Deus, ela vai sucesso, além, vai muito além. Felicidade, realização, né, pastor? Agora, a pastora aí estava pregando sobre isso lá na igreja, esses dias agora, e ela falou sobre isso. José aprendeu a ser um bom
administrador, obediente em tudo, Na casa do pai. aos seus servos, na casa do seu pai, cuidando lá de tudo que o pai tinha. Zelo, e né, pastor? Com o pai. obediente ao pai. Aí ele passou a ter zelo dos outros. Passou a ser um bom Superior. administrador na casa de Potifar, Isso. a ser um bom administrador na prisão, Na prisão. para depois Ser administrar governador. uma nação. A maior nação. A maior nação mais O potente. José governou Então, a maior nação da terra. É. Por quê? Porque era plano de Deus. José sai da casa dos pais para ir no campo olhar os irmãos. E José sai do campo. E José é levado como escravo. Eu estou dizendo para vocês de um Deus, pastor Edson, que quando ele está no comando não tem homem nenhum que impede, não tem nada que impede, sistema nenhum de Deus fazer aquilo que Deus quer fazer, do que Deus tem para nós. Mas o que eu quero concretizar aqui, pastor Então, Edson, as provações, pastor, para terminar, as provações, elas nos preparam Nos para as amadurece. coisas Maiores grandes que que Deus Deus quer usar você, quer usar mim. Então, se você está passando por provação, José passou, foi vendido, foi humilhado, como escravo, foi humilhado, invejado pelos irmãos, talvez você passe por isso e tudo, mas você está sempre preparado para chegar a um ponto que Deus quer que você chegue, para que você possa né? receber e fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Pastor Edson, concluindo, aí o Potifar até comentou que o faraó, né, teve 2 sonhos, ninguém deu conta de decifrar, nem os macumbeiros, os bruxos que tinha lá no Egito. Chamou José, o José interpretou os sonhos, o faraó falou, gente, esse rapaz, o sonho que Deus me deu é que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Só que a fartura vai vir primeiro, é o que o senhor falou. E aí o que acontece? José foi preparar para governar o mundo, praticamente, que é a maior potência do mundo, foi preparar para governar o Egito, a prosperidade, que depois da prosperidade ia vir a miséria. Então a prosperidade tinha que sobrar para vencer a miséria. Aí o Potifar falou assim, gente, mas quem que eu vou colocar para governar tudo isso, hein? Tem que ser um homem sábio. Aí Deus também falou com o Potifar aqui, ó, pensamento de Deus, caminho de Deus. Chama o José. José se tornou governador do Egito. Aí o que acontece? Veio fome. A fome chegou lá lá onde estava a família de José. Lá em Canaã. O que aconteceu? Potifar mandou o José mandar buscar a família. Primeiro veio os irmãos para comprar alimento. Faraó. Pode buscar sua família. Mas antes veio os irmãos de José para comprar alimento. Chegou lá, quem que era o mandatário, quem que era o governador? José. Eles teve que ajoelhar, eles teve que se abaixar, ou seja, as estrelinhas, os fechos de trigo, que eram os irmãos simbolizados naquele sonho, se cumpriu. José foi governador do seu pai, da sua casa. Ele foi governador, ele foi senhor dos irmãos. Por que tudo isso aconteceu? Porque José viveu os sonhos de Deus. O que o pastor Edson, pastora Is, nós lá, pastora Neuza, eu, toda a nossa liderança, a sua, nós estamos nesse mês de novembro, sonhos e visões, orando com o povo. Deus, eu quero viver os sonhos de Deus. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero viver os sonhos de Deus. Que Deus venha te mostrar em sonhos, visões, Deus venha te dar direção, os pensamentos do Senhor passam a ser os seus pensamentos, né, pastor Edson? Vamos fazer, estamos orando, preparando, para que dezembro chega, vem uma grande campanha em Jeová Jireh, nós vamos pôr no papel, aqui que nós estamos orando, pedindo para Deus que nos dê ideia. Eu encerro dizendo, pastor, Deus diz na Bíblia assim, está escrito, pedis e não recebeis porque você pede mal. Então pede para Deus te ensinar a pedir. Verdade. Dê ideia, Deus, o que o Senhor quer para mim? E uma coisa eu falo, pastor. Entendeu o plano de Deus. Pastor, eu falo para a igreja, um dia Deus me deu uma palavra na igreja. Diga para Deus, Senhor, nunca me dê nada que me afasta da presença de Deus. Não me dê nada que me tira da presença de Deus. Porque tem gente que pediu algo, buscou algo que afastou de Deus. Sabe por quê? Nada nesse mundo substitui a nossa comunhão com Deus. Isso é o principal da nossa vida. Pastor, grandes vitórias, viu, meu filho? Com certeza. Difícil já passou lá, né? Nós no Oró também estamos remando. Pastor, amanhã sonhos e visões, 8h30 da manhã, 18h30 da noite. Na quarta-feira também, que na quarta-feira, pastor, além disso, eu estou na quarta-feira do Milagre Urgente. E Deus nos abençoe. Amém. Floresta 306, Aurora, Igreja de Quadrangular. Amém. Com certeza Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vamos sonhar os sonhos de Deus. E é interessante isso mesmo, né? A gente buscar a revelação, porque sonhos são revelação. E quando você tiver o sonho que Deus está te revelando, te mostrando, você pode estar entendendo, né? O que é que Deus está revelando para você em sonho ou em alguma visão. Então entenda isso. Deus tem direção para você, tá bom? E ore sempre, uma coisa que tem ensinado a igreja, ore sempre. Deus, faça na minha vida. Porque tem muita gente que só fala isso, né? Faz na minha vida.
Quer dizer, só quer receber, né? Mas é tão diferente quando nós falamos assim, Deus, faça na minha vida e faça através da minha vida. Para outros, né? Que quando Deus usa e faz através de você, Deus usa você para fazer e abençoar. E esse é o propósito da vida, é o sentido da vida. Nós não estamos aqui só para receber, só para servir, né, pastor? Para nós, também, não. Né? Estamos aqui para abençoar os outros, né? Para abençoar vidas. Certo. Então, prepara aí, nosso endereço está aí. Eu espero você lá no Santa Mônica, 9 da manhã e 7 horas da noite, aos domingos, nas quartas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Já já vamos voltar, vamos estar orando junto. Prepare o seu copo com água e o pastor José e eu vamos concordar aqui na oração. Deus vai te abençoar. Já já estamos de volta. Quadrangular Aurora, domingo às 8h30 e às 18h30. Quarta-feira às 9h, 14h30 e 19h30. Rua das Florestas 306, bairro Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Quadrangular Santa Mônica, domingo às 9h e 19h. Quarta-feira às 9h15 e 19h30. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca 719. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia. Muito bem, chegou o momento da oração. Pega o seu copo com água, concentre em Deus e receba a oração da fé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã de bênção, de milagre. Ó Deus, nesta casa, nesta vida. Ó Deus, milagre aí se tem alguém, meu Deus. Quantas pessoas nos informam, a carta que chega, Deus, de presídio, de cadeia. Se tem alguém num presídio aí assistindo esse programa, Deus, opera um milagre nesse coração que está quebrantando. Ah, Deus, que deseja hoje, Deus, na vida, haja transformação. O Senhor é o Deus que transforma o homem de dentro para fora. E quando há arrependimento, Tu és um Deus compassivo, misericordioso em perdoar. Tu és um Deus que escreve uma nova história, até para aquele que está num presídio, numa cadeia, que o Senhor jamais deixou de amar. Mas nesse momento tem um pai ou uma mãe orando para um filho, meu Deus, em casa, que está hospitalizado, talvez está gravíssimo, fora de controle, meu Deus, do homem, talvez o remédio, ó Deus, as intervenções humanas, não tem como fazer mais nada. Nós pedimos que o poder de Deus entra nesse hospital, ó Deus amado, lá na UTI, onde essa pessoa estiver, que haja milagre, assim como o Senhor deu sonho para José. Ah, Deus, seus pensamentos são os nossos, seus caminhos são os nossos, mostre seus caminhos, mostre seus pensamentos, traga para nossa mente, dê sonho, dê visão para esse homem, para essa mulher, desperta para aquilo que o Senhor tem guardado como projeto para 2023. As pessoas que vão estar conosco, Pai, leva-as a sonhar, acreditar em dias melhores, vitória, realização. Pai, que haja bênção em todos os lugares, que a água seja consagrada, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a mesma fé que você orou, toma da água e declara, isso é poder, eu recebo o meu milagre. Amém. Vamos crer, vamos declarar, eu recebo o meu milagre. Vamos ver. Eu recebo meu milagre. Amém, graças a Deus. Então, amanhã, domingo e todas as quartas-feiras, nessa visão, né? Nesse projeto, Sonhos e Visões, essa série de mensagens. Esses horários, amanhã e Pastor, eu creio que o Santa Mônica Aurora está preparando o povo em oração para eles receberem isso tudo de Deus. Você vem pôr no papel aquilo que Deus vai te fazer sonhar, ter visão, direção. Pastor, conosco amanhã, 8h30 da manhã para o meu culto. À noite, 6h30 ou 18h30. E acima de tudo, sempre aos domingos, né? As duas igrejas, nós é quadrangular, orando pela família. E quarta-feira da Corrente de Sensações, pastor, estamos também em Sonhos e Visões. E eu estou ali na quarta, no propósito, também, um milagre urgente. 9, 12h30 e 7h30, 19h30. Floresta 6, Aurora, Igreja de Quadrangular, uma porta aberta para abençoar você e sua família. Amém. Comigo, então, ali no Santa Mônica, toda quarta-feira, 9h da manhã, 3h da tarde, 7h30 da noite. Aos domingos, amanhã, convido você, venha você, toda a família, às 9h da manhã e às 7h da noite. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Vamos buscar os sonhos, né? Projetos que a gente tem, mas conforme a vontade de Deus, tá bom? Eu espero você, então. Aos domingos, 9h da manhã, 7h da noite, Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. Antiga Rua 22, no bairro Santa Mônica. Espero você, toda a família. Que você tenha um ótimo sábado. O programa de hoje está terminando, momento sagrado. Que você tenha momentos sagrados diante de Deus sempre, sempre, tá bom?
Ótimo sábado, fica com Deus, se assim Deus permitir, até lá na igreja ou até o próximo programa. Fica na paz do Senhor Jesus e até lá. É isso aí, sonhos e visões. Nesse domingo, na quarta, que Deus te abençoe. Até lá, até o próximo programa. Bom final de semana a todos.